Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. Estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Já separa aí o seu livro didático, que é o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje teremos a nossa aula de número 65. Então, já separa o seu livro, abre aí na parte onde estão as atividades do EMAI, que são as atividades de matemática. Na aula de hoje, estaremos realizando as atividades 23.4 e 23.5, que estão lá nas páginas 57 e 58. E na aula de hoje, vamos continuar realizando atividades que envolvem a leitura de números racionais em forma fracionária ou decimal, certo? E para isso, eu vou mostrar para vocês algumas figuras que eu separei aqui. Isso. Então, eu tenho aqui, pessoal, algumas figuras para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui este retângulo azul. Se eu dobrar ele ao meio, eu terei duas partes, certo? E cada uma dessas partes terá o mesmo tamanho. E como eu represento isso em forma de frações, nós já vimos na aula passada, olha só, com a fração 1/2, que significa dizer que cada uma dessas partes que eu dobrei, olha só, cada uma delas representa 1/2 dessa figura. E se eu tiver um círculo? Na aula passada, eu mostrei para vocês um círculo que eu dividi ele também em 4 partes. Vocês se lembram? Primeiro eu peguei o círculo, ó, dividi ele ao meio. Nós fizemos isso, ó, dividi ao meio. E depois eu dividi o mesmo círculo que eu já tinha dividido ao meio, dividi novamente ao meio. E aí nós percebemos que cada uma das partes, ó, tinha o mesmo tamanho. Separei aqui as partes que eu recortei, deixa eu mostrar, ó. 1, 2, 3 e mais uma que está aqui, 4 partes que eu reparti a figura. E cada parte destas que eu reparti, eu tenho 1/4, ou seja, uma parte de 4. Agora eu vou mostrar a vocês um outro círculo. Só que este círculo aqui, ele está um pouquinho diferente, ó. Ele está com uma parte na cor amarela e as outras 3 partes na cor vermelha. Esta parte aqui que está em destaque na cor amarela, ó, é o mesmo processo, olha aqui. Uma parte das 4, então eu tenho 1/4, certo, pessoal? Então, essas informações, elas são essenciais para realizarmos as atividades de hoje. Vamos voltar agora ao nosso livro. Então, pessoal, agora vamos retornar ao nosso livro. Aqui no nosso livro EMAI, na atividade 23.4, que está aí na página 57. Foi proposto a Lucas que representasse com números as partes pintadas em verde em relação à figura toda, nos seguintes casos. Então, olha só, a mesma coisa, só que aqui é uma figura verde que ele dobrou em 2 partes, certo? Então, eu tenho o que aqui, pessoal? 1/2 em cada parte. E depois um círculo, ó, que nós já vimos, que ele fez o quê? Ele pintou de verde, no caso, 1/4, que é uma parte. Aí o Lucas respondeu assim, respostas de Lucas. A parte pintada de verde é igual a 1/2 da figura toda. Ele está correto, pessoal? Olha o que nós fizemos no início da aula, ó. Cada parte, ó, da figura que foi dobrada ao meio equivale ao meio? Sim. Depois, a parte pintada de verde é 1/4 da figura toda. Mesma coisa. Essa parte aqui que eu representei em amarelo representa 1/4? Sim. Está igual ao desenho que Lucas fez? Sim. Ele justificou o seguinte, justificou, no caso do retângulo, eu dividi o 1 por 2, e no caso do círculo,
eu dividi o 1 por 4, que é o que nós já vimos na aula anterior, certo? Analise as respostas dadas pelo Lucas, verificando se ele está correto. Então, nestes dois casos, pessoal, 1/2 e 1/4, o Lucas está correto? Sim, o Lucas está correto. Agora, nós vamos realizar a questão número 2, porque além desta forma que nós estamos vendo nas nossas aulas, que é a forma fracionária, existe uma outra forma também de escrevermos os números, né? Que é em forma decimal. Para isso, você vai precisar ou de um celular, na aula de hoje, ou de uma calculadora, certo? Por que um celular? Porque no celular você tem a calculadora e também você pode ter a calculadora aí na sua casa, podendo realizar a atividade. Vocês se lembram que na aula anterior eu disse assim, que o número que está em cima é a quantidade que foi retirada e o número que está embaixo é a quantidade que foi dividida. Lembra-se que nós falamos do numerador, do denominador? Então, nesta fração 1/2, como eu posso compreender essa divisão representada aqui na forma fracionada? Significa que o número 1 foi dividido por 2. E é isso que nós vamos fazer agora na aula de hoje. Questão 2. Em seguida, a professora de Lucas propôs aos alunos que preenchessem o quadro com o auxílio de uma calculadora. Vamos ajudá-los? Então, eu sei que uma parte inteira dividida por duas partes, eu tenho 1/2. Então, em forma de fração, é essa representação aqui. Então, é o que nós vamos fazer. 1/2. E depois nós vamos representar, ó, vamos representar todas. 1 dividido por 4, 1/4. 1 dividido por 5, 1/5. E 1 dividido por 10, 1/10. Agora, na calculadora, nós vamos calcular essas divisões. 1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 dividido por 5 e 1 dividido por 10. Nós vamos anotar o número que vai aparecer aqui no visor. Eu vou abrir aqui no computador uma calculadora para vocês acompanharem o raciocínio da professora. Isso. A calculadora está aqui já. Deixa a professora apagar. Então, primeiro número, nós vamos dividir 1 dividido por 2. Clica lá no igual, eu tenho 0,5 ou 5 décimos. Clica lá para zerar a sua calculadora. Anota aqui do lado, lá na sua tabela, na página 57. Vou dividir 1 dividido por 4, igual 0,25 ou 25 centésimos. Anota aí na sua tabela. Zero sua calculadora. 1 dividido por 5, igual 0,2 ou 0,2 ou 2 décimos. Zera a calculadora novamente e agora 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 igual a 0,1 ou 1 décimo, certo? Então, agora nós vamos retornar aí para o livro. Vamos retornar agora para a atividade do livro. Agora, aqui no nosso livro, nós vamos completar com os números que apareceram lá na nossa calculadora e com a forma como nós fazemos a leitura desses números, desses valores. Então, primeiro apareceu 0,5, que eu leio 5 décimos. Depois apareceu 0,25, que eu leio 25 centésimos. Depois apareceu 0,2, que eu leio 2 décimos. E aí apareceu 0,1, que eu leio 1 décimo. Após preencher o quadro, a professora informou: esses números da terceira coluna estão representados na forma decimal. Então,
todos esses números que nós encontramos, eles estão representados na forma decimal, ou seja, olha só, eu tenho números, ó, eles têm a sua casa depois da vírgula e eu tenho as casas anteriores à vírgula, que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Então, pausa agora esta aula, copia aí as respostas no seu livro. Se você terminou de copiar, vamos agora para a atividade 23.5. Lucas aprendeu que os números escritos na forma fracionária podem também ser escritos na forma decimal. Ficou sabendo que, por exemplo, pode ser representado por 5 décimos ao dividir o numerador pelo denominador da fração, ou seja, nós vamos dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo. Questão 1. Usando estas informações e com o auxílio da calculadora, ajude o Lucas a escrever para cada representação fracionária uma representação decimal. Aqui no seu livro, nós vamos ter um espaço bem pequenininho, mas dá para vocês completarem as respostas, certo? Então, e tem o sinalzinho de igual, você pode colocar aqui na frente, ó. Letra A, 1/4. Letra B, 3 décimos. Letra C, 2/5. Letra D, 2 décimos. E letra E, 7 centésimos. O que significa? Que o 1 eu vou dividir pelo 4, o 3 eu vou dividir pelo 10, o 2 eu vou dividir pelo 5, o 2 eu vou dividir pelo 10 e o 7 eu vou dividir pelo 100. Vou compartilhar agora com vocês a calculadora. Vamos zerar a calculadora. Então, nós vamos começar lá pela letra A. Nós vamos dividir 1 dividido por 4. E aperta o sinalzinho de igual, deu 0,25. Anota aí na questão A. Zerei a calculadora, vou dividir 3 dividido por 10. 0,3, que eu leio 3 décimos. Zera a calculadora. Letra C. 2/5, ou 2 dividido por 5, igual 0,4 ou 4 décimos. Zerei a calculadora. Agora, letra D, 2 dividido por 10. 2 dividido por 10. Sinalzinho de igual. Eu tenho esse 0,2 que eu leio como 2 décimos. Zera a calculadora. E agora vamos dividir 7 dividido por 100. E o sinalzinho de igual. Ó, esse 0,07 eu leio 7 centésimos, certo? Agora vamos retornar para a atividade do livro. Voltando agora aqui para o nosso livro, nós vamos completar cada um dos resultados. Vamos lá? Na questão A, 0,25 ou 25 centésimo. Na questão B, 3 décimos. Na questão C, 4 décimos. Na questão D, 2 décimos. E na questão E, 7 centésimos. Anota aí no seu livro, pessoal, as respostas. Se você terminou de anotar, agora nós vamos para a tabela que está aí na questão 2. Para ler esses números, a professora de Lucas apresentou um quadro de ordens e classes, já conhecido da turma, e que envolve uma aplicação para indicar a parte não inteira dos números. Olha só. Ela colocou o primeiro resultado, não, ela colocou um dos resultados que ela encontrou, né? 0,5, depois 3,5, depois o 0. E aí, ela mostrou para os alunos que os números eles têm uma parte inteira, que é a parte que está depois da vírgula, e que os números decimais têm uma parte não inteira, que nós lemos com o acréscimo das palavras décimo
se o último número estiver nesta casa, centésimo, se o último número estiver aqui, ou milésimo. Vamos completar os resultados aí na tabela que vocês encontraram? Os resultados na questão A, B e C? Ó, na questão, deixa eu voltar. Na questão A, deu 0,25. Coloquei o 0 aqui na unidade, o 2 décimo e o 5 ficou aqui na casa do centésimo. Então, como eu leio? Eu leio o número inteiro, ó. 25 centésimos. Próximo número, o 0,3 ou 3 décimos, porque o último número ficou aqui na casa do décimo. E a mesma coisa aconteceu com o 0,4. O 0 está aqui na casa dos números inteiros e eu só leio, ó, 4 décimos. Ou seja, eu leio o nome do número que está aqui nesta casa, acompanhada pela palavra décimo. E assim por diante. Ó, agora aqui, pessoal, tem a forma como fazemos a leitura desses números, né? Esse 0,5 eu leio 5 décimos, o 0,25 eu leio 25 centésimos. Questão A. Ajude Lucas a escrever no quadro de ordem de classes os outros números obtidos no item 1 e em seguida escreva-os por extenso. Então aqui na nossa tabela, o que nós já preenchemos, volta aqui um pouquinho. Nós conseguimos preencher só a resposta da letra A, da letra B e da letra C. Aí no livro faltou mais 2 linhas da nossa tabela para a gente poder responder o resultado da letra D e da letra E. E o espaço aí está bem pequenininho, então a gente não vai conseguir colocar os números. Então vocês podem deixar da forma como a professora Juscelia deixou aqui, certo? Questão A. Ajude Lucas a escrever no quadro de ordens e classes os outros números obtidos no item 1, que é o que eu acabei de dizer. Nós já preenchemos. Em seguida, escreva-os por extenso. Então, a resposta da letra A, como que eu leio na forma decimal, 25 centésimos. A resposta da letra B, eu leio 3 décimos. Na letra C, eu leio 4 décimos. Na letra D, eu leio 2 décimos. E na letra E, eu leio 7 centésimos. Certo, pessoal? Pausa um pouquinho aí a aula agora e copiem as respostas. Não esqueça de deixar o seu livro aí completinho com todas as respostas. E amanhã a gente retorna para mais uma aula, certo? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.